Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de tática de combate a incêndio. A instrução de hoje é a instrução de busca e salvamento de incêndios. E os créditos para essa instrução vão para o Tenente Eduardo Mendes, que grande parte do material usado nessa instrução aqui eu peguei como referência um material que o Eduardo Mendes já tinha produzido. Tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula. E quais os objetivos dessa aula? Primeiro de tudo, conhecer as principais ferramentas e equipamentos utilizados nas operações de combate a incêndio, além de saber quais são suas finalidades. Claro que os senhores já conhecem uma gama de ferramentas e equipamentos utilizados, porém, pode ter um ou outro que os senhores não conheçam ainda e que vale a pena ser falado. Depois, aprender quais as maneiras mais eficientes e seguras para se encontrar vítimas no local de incêndio. Decidir qual ação será tomada conforme o cenário apresentado, seja no tocante à presença e situação de vítimas ou efetivo disponível. E aprender métodos de retirada de vítimas. Então, ao término da instrução, são esses 4 objetivos aí que eu espero que os senhores tenham alcançado. E um breve sumário. Primeiro, vou falar das ferramentas e equipamentos nas atividades de busca e salvamento de incêndios, o conceito de busca e salvamento. Vou falar especificamente da busca, como se orientar, locomover, onde buscar e como fazer isso. Considerando que aqui é busca em incêndios, tá certo? Não tem pouca relação com busca em matas, em montanhas e outros ambientes. Perfeito? Os cenários que podem surgir no local de socorro e algumas técnicas de retirada de vítimas. Vamos lá. Primeiro, ferramentas e equipamentos. Bem, primeiro de tudo, para quê? Para que a gente utiliza as ferramentas e equipamentos nas nossas operações? Tem uma gama de finalidades. Aqui eu citei alguma delas, que, como por exemplo, as ferramentas servem para transpor obstáculos, realizar aberturas forçadas, realizar salvamentos, servem para o bombeiro se ancorar, se comunicar, se localizar e sobreviver no local de incêndio caso ocorra algum acidente. Então a gente vai falar as características de cada uma dessas ferramentas, e lembrando que quando a gente trata de operações de combate a incêndio, as ferramentas têm que ter 2 características principais, que é versatilidade e eficiência. Tá? Uma ferramenta que só me apresenta um parâmetro, só me apresenta uma vantagem, ela é pouco interessante para a gente no ambiente de incêndio. Tem ferramentas que são bastante versáteis e a gente vai conhecer algumas delas. Vamos lá. A primeira delas, o machado. Se vocês forem observar, o machado tem machado com... Ambos têm lâmina, com a característica óbvia do machado, mas alguns machados têm essa parte mais pontiaguda, enquanto outros não têm, porém ambos são considerados machados. Eficiente para arrombamentos de portas, madeiras e acessos em paredes de madeira, gesso e plástico. Sua lâmina pode ser utilizada como cunha e martelo em conjunto com ráliga ou outra ferramenta. E pode ser utilizado para aumento do alcance do tato e teste de solo. Bom, o que seria esse aumento do alcance do tato e teste de solo? Enquanto os senhores estiverem progredindo no ambiente, a busca por vítimas, lembrando que o ambiente de incêndio ele pode ter uma visibilidade muito reduzida. Então, vamos imaginar uma situação onde você tenha bastante fumaça, o que não é uma situação difícil de acontecer, e você está fazendo a busca naquele local por vítimas. Essa busca, a gente vai ver como é que é feita essa busca, sempre em duplas, a dupla de bombeiros sempre conectado um ao outro, utilizando uma das técnicas que a gente vai falar, mas é extremamente importante no seu deslocamento, ao qual você vai estar com baixa visibilidade, você fazendo o teste do solo. É você pegar a ferramenta e tateando o solo à sua frente, e também você usa a ferramenta para que você tenha um maior alcance do seu tato. Então você vai segurar, no caso, utilizando o machado, você segura na parte de metal do machado e vai fazendo uma espécie de leque por baixo de camas, por locais de maior dificuldade de acesso, a fim de encontrar alguma vítima. Tá? Com cabo de madeira, você segura na parte de metal e com cabo de madeira você busca encontrar alguma vítima. Tá certo? Tenho nessa segunda foto aqui também um machado e um Halligan, que são ferramentas que podem ser utilizadas em conjunto, a gente vai ver numa foto mais à frente. Beleza? Vamos lá, falar da marreta. Marreta não tem muito mistério, Ela serve
uma ferramenta bastante pesada e serve principalmente para abrir acessos em paredes de alvenaria, estourar fechaduras e trincos e aplicar força em alavancas. Tesourão. O tesourão é bastante eficiente para o corte de metais, cadeados e correntes, porém é uma ferramenta pouco versátil. É uma ferramenta que só tem essa finalidade e se eu utilizar, dependendo da situação, um Halligan em conjunto com a marreta, eu consigo arrebentar um cadeado, arrebentar uma corrente. Então, outras ferramentas podem me trazer a mesma finalidade que o tesourão traz, correto? Sendo que o tesourão só me traz uma vantagem nesse caso. O croque é eficiente para a realização de teste de teto e solo, conforme você vai progredindo no ambiente. Se você tiver insegurança com relação àquele local, àquele ambiente, você também pode fazer um teste de teto e possibilita trabalho em eletricidade, caso ele esteja devidamente testado. Bom, Halligan. O Halligan é uma ferramenta, eu acho que quando a gente fala de operações de busca e salvamento em incêndio, é a ferramenta mais ideal por causa da sua versatilidade e da sua multifuncionalidade. Correto? Eu vou passar aqui só para os senhores verem a foto. Beleza. Então, na foto, vamos atentar aqui primeiro para essa foto. O Halligan é o seguinte, ele tem numa extremidade dele uma garra que serve para você fazer corte de metal, igual um abridor de lata mesmo. Esse é um modelo de Halligan, correto? Esse modelo parece que é igual, mas não é igual não, é um pouquinho diferente. A diferença está nessa parte aqui, nessa extremidade. Em uma extremidade, no modelo, você tem essa garra que você consegue fazer o corte de metal, em latarias, etc. Igual um abridor de lata mesmo. E nesse outro modelo, você tem uma espécie de cunha também, uma garra que você consegue retirar pregos, você consegue fazer uma boa alavanca com essa extremidade aqui. Agora, com relação a essa outra extremidade, são iguais em todos os modelos, que você tem um pike, que é essa parte pontiaguda, um bico de pato, que serve basicamente para você fazer alavancas, e um grip aqui, que é um local onde você vai segurar a ferramenta. Ok? Voltando aqui agora para os tópicos, vamos lá. Em uma extremidade ela pode ser usada como alavanca para arrombamento de portas e janelas. A ponteira, o pike, é capaz de perfurar paredes mais frágeis e servir como ponto de ancoragem. Como seria isso? Você pode fazer um furo, uma parede mais frágil, ancorar o seu Halligan ali e servir como ponto de ancoragem para você fazer uma descida. Vai ter uma foto que vai ilustrar bem isso mais à frente. Na sua outra extremidade, ela serve também como alavanca, além de ser capaz de cortar chapas metálicas. Serve para quebrar cadeados e correntes com a ajuda de uma marreta. Você coloca o pike no cadeado e aplica uma força com a marreta e aí você consegue arrebentar um cadeado assim. A ferramenta também pode ser usada para realizar o teste e tateamento de solo. E a ferramenta mais indicada para a guarnição de busca e salvamento em incêndio. Então nessa foto aí, a foto do curso do Cecil, então você viu um aluno aí fazendo o teste do solo. Esse aluno não está enxergando nada, uma simulação que a gente faz, mas indicando aí a foto ilustrativa, indicando que é possível você fazer o teste de solo com a ferramenta. Deixa eu voltar aqui. Vamos assistir esse vídeo aqui. Vamos lá. Esse vídeo mostra as funcionalidades da ferramenta. Looking at here is the Halligan tool. This is a multi-purpose tool for prying, twisting, punching or striking. Tirar o volume aqui. Bem, então ele está mostrando que numa extremidade você tem essa garra. Essa garra ela serve para abrir estruturas metálicas. E a outra extremidade você tem a parte pontiaguda, que é o pike, e a alavanca. Legal? Ele vai fazer a demonstração num carro, porém no próprio vídeo ele diz que é só fins demonstrativos, que tudo que ele faz aqui no carro pode ser feito em outras condições. We can now insert a recipro saw and cut through the windscreen. The pick can also be used. Então ele mostra aqui, né, a funcionalidade do pike, que você pode fazer um furo na alvenaria ou no próprio
na própria lataria de um veículo ou até mesmo no vidro. Serve também para você esvaziar o pneu do carro. Essa ferramenta em conjunto é muito interessante, que você consegue romper trincos de portas. Você combina a marreta com Halligan. The claw can be used as a can opener. Ele mostra agora a abertura da lataria com a espécie do abridor de latas, né, que tem no Halligan. Você faz um furo, só explicar para os senhores aqui. A legenda ficou em cima aqui. Você faz um furo na lataria, dá para ver aqui, né? Você faz um furo na lataria com o próprio pike, e aí é o espaço suficiente para você encaixar esse abridor de latas para você começar a fazer o corte. We can use the wedge end of the tool to create space. Então, novamente, aí usa a alavanca, né? Faz esse movimento de alavanca para criar um espaço. Também serve para você arrombar portas. Então você pode fazer esse movimento, né? Esse movimento para cima, como ele faz, ou fazer um movimento no sentido anti-horário também. The wedge can also be used to gain entry to doors. This one's outward swinging. A porta que abre para fora, no caso, porta que abre para você, né? Você consegue fazer esse movimento muito bem. This is not a preferred method, as we now have. Aí ele explica que esse não é o método mais preferido, né? O melhor método para fazer isso, para fazer o rompimento de cadeados, mas ele mostra que é possível fazer isso. Parece até escrito no vídeo ali que mais pancadas são necessárias para romper o cadeado. Essa não é a intenção dele, romper esse cadeado, só exemplificar. Mas nesse caso, se ele aplicar vários golpes, ele vai conseguir romper esse cadeado. Então, esse vídeo mostra algumas características aí e algumas funcionalidades do Halligan. Legal? Vamos lá. O cabo guia. O cabo guia é controverso. Mas vamos lá, as características dele. Ele é capaz de dar para a guarnição uma busca eficaz sem que esses militares se percam em grandes áreas, e usa não tão eficiente para busca em locais onde se tem muitos objetos soltos. Isso é óbvio, né? Porque o que é o cabo guia? Quando o bombeiro ele vai entrar no local de incêndio, ele ancora uma corda nele ou no seu ajudante e parte para dentro do local de incêndio. O problema é que isso naturalmente, se o seu local for muito grande ou tiver muitos objetos soltos, essa corda ela vai ser um limitador de movimento. Ela vai ser um complicador ali na questão de você de limitar muito a sua movimentação. Porém, é um tipo de material que pode ser utilizado, principalmente em buscas em grandes áreas, em shoppings, estacionamentos, áreas muito grandes, que você precisa fazer uma varredura e você tem um espaço livre, você pode fazer uma varredura utilizando o cabo guia sem problema nenhum. Porém, cabe você saber desse tipo de problema que pode acontecer no cenário prático. Legal? Uma outra solução, assim, então não vou com cabo guia, como é que eu faço? Não. Uma outra solução é você ir com linhas de mangueira, porque a linha de mangueira sempre vai indicar o caminho da saída. Então, uma vez que você vai estar avançando para dentro do incêndio, fazendo uma busca, você pode fazer uma busca sem se distanciar muito da guarnição que está com a mangueira que vai fazer o combate a incêndio, e você tem condições de, encontrando essa mangueira, sair da edificação. Bom? Bacana. Vamos lá. Próximo, mola-fita. Bem, esse binômio aí, mola-fita, serve para uma série de coisas. Não só no que tange ao combate a incêndio, mas salvamento em geral, auto-resgate. Mola-fita, elas conseguem resolver vários problemas. Desde você fazer uma cadeirinha improvisada, ou para você se ancorar algo fixo, para você se ancorar sua dupla, para você transpor obstáculos, realizar o arrasto de vítimas, para prender ferramentas ao seu API, etc. Então, é um equipamento leve, que em conjunto pode fazer bastante coisa na hora da ação. Exige um certo improviso, mas claro que você vai estar com o equipamento à sua disposição e você vai saber aplicá-lo no que for necessário na hora. E também pode ser usado como cabo guia para buscas em grandes áreas.
vai juntar mola-fita de dois bombeiros militares, e você vai ter uma, uma grande área de busca. Tá? Aqui alguns exemplos. Primeiro, você tem a utilização da mola-fita para fazer o arrasto de um bombeiro, ou um arrasto de vítima, onde você passa por baixo das axilas essa mola, ou melhor, essa fita, e prende com uma mola seu cinto alemão, e você consegue fazer o arrasto de vítima. Segundo caso aqui embaixo, você fazer buscas em grandes áreas. Os bombeiros ficam presos por essa fita e eles conseguem se deslocar passando essa fita unida aqui pelo local para ver se encontra alguma coisa, para aumentar a amplitude da busca. E o último caso aqui é a combinação do Halligan com uma fita, uma espécie de fita, onde você prende o Halligan numa fenda, fazendo ele como se fosse um ponto de ancoragem. Algumas outras finalidades aqui é você juntar o Halligan com uma fita e você colocar atrás de uma janela, de um batente. Isso daí pode servir como uma espécie de um pezinho, vamos dizer assim, como se fosse um degrau para você passar um local alto, que fique inviável você pular para ultrapassar, transpor esse obstáculo com todo o seu equipamento. Então você pode fazer desse recurso, ou simplesmente aqui só o Halligan, você apoiar o Halligan no chão e utilizá-lo como degrau. Tá? Repara que o Halligan tá em várias dessas fotos. Né? Aqui nós temos um exemplo de aberturas forçadas, onde eu tenho um conjunto de machado fazendo a função como se fosse de uma cunha, e o Halligan aqui para fazer esse giro, fazer essa força da alavanca. Legal? Vamos falar de alguns equipamentos agora. E lanternas. Lanternas é um equipamento indispensável, fundamental para todo bombeiro. Tem lanternas que são de um valor mais alto, mas também elas trazem uma segurança maior em consequência. Tem lanternas que são intrinsecamente seguras, como por exemplo, aqui eu tenho uma string light, que é uma lanterna do tipo cotovelo, onde você coloca ela na sua roupa de aproximação, pendurada. E tenho aqui uma lanterna para capacete, né? A lanterna da MSA, que é uma lanterna também intrinsecamente segura, na qual você acopla ela no seu capacete. Pô, capitão, mas esse material é muito caro. Não, realmente, é um material caro. Mas se você não tiver condições de comprar uma lanterna dessa, compra uma lanterna baratinha mesmo. A gente sabe que não é a opção mais segura, mas é melhor, vamos colocar assim, 95%, 98% dos eventos que você corre à noite, você vai precisar inevitavelmente de uma lanterna, e esse evento, na grande parte das vezes, não é um evento que tem uma atmosfera perigosa, uma atmosfera explosiva. Então você pode utilizar sua lanterna sem problema nenhum. Vai retirar uma vítima do elevador, vai para a colisão de veículos. Então são eventos muito corriqueiros no nosso dia a dia que a gente precisa de uma lanterna. Tá? Porém, se tiver um dinheiro sobrando, quer investir no seu próprio equipamento, que na verdade você está investindo na sua segurança, eu recomendo comprar uma lanterna intrinsecamente segura, uma lanterna para bombeiro mesmo, que o investimento vale a pena. Legal, rádio portátil. O rádio, felizmente, é um equipamento que tem abundância na corporação. Muitos quartéis têm rádios na quantidade suficiente para que você corra para o socorro utilizando o rádio. Então só depende da gente mudar nossa cultura e estar sempre utilizando o rádio. Equipamento fundamental para que mantenha essa comunicação entre os militares que vão atuar no combate a incêndio e não ter aquela gritaria, como cansei de ver, de mais água, mais pressão, menos pressão, fica uma gritaria no local do incêndio, uma bagunça, e fica um telefone sem fio. Quem está lá na ponta pede para outro bombeiro dar o alto a linha, aí ele vai correr lá na viatura para falar para o motorista dar o alto a linha. A gente tem que pensar, se a gente for correr para um incêndio em edificações elevadas, vai ser um incêndio lá no 5º andar, como é que você vai fazer? Vai ficar gritando da janela? Não tem como. Então você precisa se adaptar a utilizar o rádio sempre. Qualquer operação de incêndio, por menor que ela seja, utilize o rádio. Você vai ver que no curto prazo você vai perceber que vai ser a melhor opção a ser feita. E a má comunicação é a grande responsável por graves erros e operações, além de servir como possível veículo de comunicação em caso de acidente. Tem isso também, o militar estando com rádio, caso ele sofra algum acidente, ele está
com canal de comunicação livre ali com o restante da guarnição. Legal? Vamos lá, cinto alemão. O cinto alemão, provavelmente ele deve estar no depósito do seu quartel, é um equipamento extremamente subutilizado, porém ele tem uma grande importância. E antes de eu falar aqui dele, só apresentar as características dele, né? O cinto alemão, ele vinha junto com umas capas de aproximação, as roupas de aproximação que foram adquiridas há no mínimo uns 10, 12 anos atrás. E essas roupas de aproximação vieram junto, né, o cinto alemão, porém esse cinto alemão dificilmente eu via sendo utilizado nos socorros por aí. Mas para que serve ele? Ele tem basicamente 2 olhares, um de cada lado, certo? E ele tem esse talabarte com esse gancho na extremidade. E qual a finalidade dele, né? Vamos lá. O talabarte serve para ancorar o bombeiro ao ponto fixo ou para se fixar a outro componente da guarnição para que ambos não se percam durante as buscas em locais de baixa visibilidade. Então eu conecto meu talabarte ao talabarte de outro bombeiro e eu não me perco dele. Então esse é o ponto 1. Outro ponto é você ancorar o seu talabarte num local fixo, né, para você fazer um trabalho onde um trabalho em altura, alguma coisa bem rápida. Claro que não é o método mais seguro. O método mais seguro para trabalhos em alturas é um baudrier, é um mosquetão, uma fita tubular. Tem materiais para trabalhos em altura mais adequados. Porém, o cinto alemão, dependendo das condições, esse talabarte consegue dar um mínimo de segurança para o bombeiro. Os olhares servem para condicionamento de equipamentos, assim como para fixar o talabarte. E também a utilização do cinto alemão auxilia na criação do bolsão de ar no interior da roupa de aproximação. A corporação está numa transição, né, de capa de aproximação para conjunto de aproximação. Porém, qual a grande vantagem quando você utiliza o cinto alemão junto com a sua capa, a capa 7/8? Quando você coloca o cinto alemão, naturalmente ele cria um bolsão de ar na sua parte superior, né, da roupa, e esse bolsão de ar é que vai te dar maior conforto na hora de fazer o combate a incêndio, porque você criou ali um bolsão, e é justamente esse bolsão que cria, que impede essa caloria do ambiente externo para a sua pele. Então essa criação do bolsão de ar é muito boa, é fundamental aí para as operações de combate a incêndio, tá? A câmara térmica é um outro equipamento, porém a gente usa pouco, na verdade nunca vi em operações de incêndio, mas a câmara térmica ela tem uma grande vantagem. Não é só você ver o que está quente e o que não está quente, né? Mas principalmente a câmara térmica, a finalidade dela é você verificar, antes de entrar no ambiente, quais são os locais que tem maior temperatura. Isso daí já te dá uma boa dica, uma boa localização de onde pode ser o foco. E segundo, conseguem reparar que aqui essa área vermelha era do foco, né? E o amarelo aqui é a fumaça. Quando a fumaça está próxima de ignir, ela fica vermelha, né? Vermelha não, ela fica alaranjada, mais avermelhada. Então é uma boa característica. A câmera térmica ajuda muito também para você perceber a inflamabilidade, a temperatura que a fumaça está, e em consequência disso, o grau de inflamabilidade dela que ela apresenta. Tá? Você não tem como saber se a fumaça está muito quente ou pouca, mas se você verificar através da câmera térmica que ela está muito quente, ela tem grandes riscos de entrar em ignição logo logo, tá bom? Beleza, o Carona EPRA. Vamos lá, o que é o Carona? O nosso equipamento de proteção respiratória, que é o cilindro, a gente chama de costela, mas é o suporte dorsal, aquela parte de plástico, todos os tirantes, o equipamento completo. Ele vem partindo de cima do seu ombro direito, uma mangueira, e essa mangueira é conectada a uma mangueirinha, uma outra mangueira de baixa pressão, e a sua peça facial, onde você coloca a peça facial no rosto e você parte para o local do incêndio. Por cima do seu ombro esquerdo tem um manômetro que verifica ali, que é capaz de você verificar a quantidade de pressão de ar comprimido que tem no cilindro, certo? Porém, embaixo na parte inferior esquerda, você também tem um conector igual ao conector que parte de cima do seu ombro direito. E para que serve esse conector aqui que fica livre nessa parte de baixo? Serve para você conectar o Carona, tá? Caso você vá partir para uma operação de busca,
É interessante você levar um carona para caso você encontre alguma vítima no local, você ofereça a ela suprimento de ar e aí vocês dois saiam juntos do local do incêndio. Então todos os equipamentos os mais modernos que recém chegaram na corporação, até os equipamentos da MSA, que chegaram por volta de 2015, são equipamentos que têm esse dispositivo, tá? Esse dispositivo do carona, ok? Então, o que é esse carona, EPRA que a gente chama? É uma peça facial conectada à válvula de demanda, que será fornecida para a vítima caso necessário. Legal? Então é isso aqui, ó, senhores, que eu estou falando. Estou com um modelo da MSA, aqui onde eu tenho uma mangueira, e essa mangueira tem a válvula de demanda na sua extremidade, e isso aqui vai conectado a uma peça facial. Perfeito? Então essa mangueira, um conjunto desse aqui vai estar no seu equipamento preso, e outro vai estar conectado no seu carona, na sua mangueirinha carona, que vai estar na parte inferior esquerda do seu equipamento. Eu digo inferior esquerda com o equipamento nas costas, ok? Deve ser conectada à mangueira auxiliar do EPR, que fica próximo à cintura do bombeiro. E é a opção mais viável para a retirada de vítimas em local com fumaça, no caso da ausência do RESP HUD da MSA. Antes de eu prosseguir, o que é RESP HUD, né? A MSA ela já pensou nisso, né? Numa espécie de um capuz de fuga para as vítimas. Então, esse equipamento não tem no CIEB, esse equipamento, mas fora o CIEB, não sei se tem outras unidades da corporação. O que é esse RESP HUD? É um capuz que tem basicamente a mesma finalidade do que o EPRA, do que esse carona EPRA. Mas qual é a vantagem do capuz? Primeiro, a mangueira dele é maior, tá certo? Do que a mangueira que a mangueira que vem no próprio equipamento de produção respiratória. Então a mangueira dele é maior, que dá maior alcance. E o capuz, você concorda comigo que para uma vítima é mais fácil ela colocar um capuz do que colocar uma peça facial no rosto? Ela pode ficar afobada, pode ficar nervosa, agoniada com aquele enclausuramento ali causado pela peça facial. Então o capuz ele deixa a vítima um pouco mais confortável, e esse capuz ele tem aqui na parte de baixo, ó, uma espécie de um elástico, onde você aperta esse elástico e você fecha no pescoço da vítima. Não tem válvula de demanda, ou seja, fluxo contínuo, tá? O RESP HUD conectou ele na sua mangueira auxiliar do seu equipamento, o ar vai ficar sendo demandado direto para a vítima. E aí você pega a vítima e sai do local de incêndio, tá? Porém, não tem o RESP HUD, que eu faço? Improviso o carona EPRA com uma mangueira, uma peça facial, uma válvula de demanda de um outro equipamento que não está sendo utilizado. Legal? Então vamos lá. Voltando aqui para o terceiro item. É a opção mais viável para a retirada de vítimas em local com fumaça, no caso da ausência do RESP HUD, que é um capuz que vai conectado à mangueira auxiliar do bombeiro e que garante demanda contínua de ar respirável para a vítima. Legal? Então vamos lá. Então, o que a gente espera do bombeiro é que ele esteja trajando um EPI completo. E qual é o EPI completo junto com os equipamentos mínimos necessários? Vamos começar de cima para baixo. Tem aqui o capacete, eu tenho uma balaclava, não dá para ver aqui que essa balaclava é preta, dá para ver pouco. Repare que no capacete eu tenho uma lanterna conectada. Legal? Eu tenho um conjunto de aproximação completo. Eu tenho meu EPRA, certo? O bombeiro aqui está sem a peça facial aqui, só para ficar mais fácil de visualizar o restante dos itens. Eu tenho aqui um rádio pronto para uso, preso na própria roupa de aproximação. Tenho uma lanterna cotovelo. Tenho aqui um cinto alemão. Cinto alemão conectado, tem aqui uma mola e uma fita. Tem aqui luvas de incêndio. Até coloquei em caixa alta aqui, senhores, que luvas de incêndio é diferente da luva de raspa de couro. É óbvio, porque a de incêndio ela serve para incêndio. Ela é uma luva que aguenta abrasão, assim como a luva de raspa de couro, mas é uma luva muito mais grossa, que te faz, consequentemente, perder mais tato, mas é uma luva que resiste a muito mais temperatura do que a luva de raspa de couro.
ok? Aqui o Halligan na mão dele e as botas de incêndio que não dá para ver aqui que a foto cortou, mas você consegue perceber que é um militar completamente equipado e pronto para a operação de combate a incêndio, ou melhor, de busca e salvamento a incêndio, ok? Vamos lá. Então, começando aqui, vamos falar primeiramente das diferenças entre a busca e o salvamento, certo? Bem, buscar são ações que visam localizar possíveis vítimas, sejam vítimas na qual você sabe onde elas estão, ou se você vai procurar essa vítima, também enquadra-se nesse conceito de buscar. Acabei já falando do próximo tópico, né? Que é procurar vítimas cuja existência não é confirmada e ou a sua localização não é sabida. Então, independente se você sabe onde está a vítima ou não, você está fazendo uma ação de busca. E o salvamento são ações que visam a retirada de vítimas. Retirar uma vítima confirmada com localização sabida, quer porque foi achada em uma busca, quer pela sinalização da própria vítima à equipe, por exemplo, assinando de uma janela. Então, independente se você achou aquela vítima ou se ela assinou para você, se ela pediu socorro para você, a ação de chegar até aquela vítima e fazer a retirada dela daquele local pelo qual ela não consegue sair por meios próprios é uma ação de salvamento. Vamos lá. Pergunta básica. Qual a prioridade tática em qualquer operação de combate a incêndio? Eu digo, qual é o grande objetivo de qualquer operação? Pode ser evitar que o fogo atinja estruturas adjacentes, evitar o risco de colapso estrutural, fazer o combate ao foco do incêndio, podem ser prioridades táticas, né? Mas, na verdade, a grande prioridade tática de qualquer operação é a preservação da vida, de toda ela. Independente de um incêndio pequeno, médio, grande, extraordinário, a principal finalidade é a preservação da vida, é a busca e resgate de vítimas. Legal? Porém, a gente sabe que incêndios com vítimas, eles são um grande complicador tático, porque você tem vítimas, né? É muito mais fácil você fazer um combate onde você tem certeza que não tem vítimas naquele local. Apesar que a gente nunca pode ter certeza, né? Em muitos casos, em qualquer tipo de incêndio, na fase de rescaldo você vai ter que fazer uma busca secundária, uma busca rápida ali que seja. Legal? Mas o incêndio com vítima ele é um grande complicador tático, por quê? Por causa das altas temperaturas, porque você tem que tomar uma série de cuidados para não fazer deslocamento de fumaça a partir do combate para cima dessas vítimas. Então você tem que priorizar o salvamento dessas vítimas ao combate. Caso você tenha uma guarnição muito pequena, isso é muito complicado, porque o fogo ele pode acabar se generalizando mais ainda. Tá? Então, incêndios com vítimas acabam complicando um pouco a operação. Além disso, a gente está num ambiente com fumaça, feedback radiativo e visibilidade prejudicada, dificultando a orientação no local do incêndio. Beleza? Vamos falar de busca. Então, como se orientar? O local de incêndio, muitas das vezes, possui baixa visibilidade, você não conhece a planta daquele local, você não conhece a metragem quadrada, você não está adaptado àquele local. Então, aquilo pode servir como um labirinto para você, ainda mais com baixa visibilidade. Então, se faz necessário você conhecer algumas técnicas de orientação que vão te ajudar a não se perder no local de incêndio. Tá? Basicamente, são 3 técnicas que a gente vai abordar. A primeira delas é a regra da mão. A regra da mão é o seguinte, vamos para essa foto aqui em cima. Você vai entrar num determinado local, se você começa do lado esquerdo, você vai percorrendo sempre o lado esquerdo, perfeito? Que uma hora você vai sair na porta. Então, a gente fala a regra da mão porque a sua mão esquerda vai sempre encostada à parede. E pode parecer uma regra muito simples, mas ela, intuitivamente, na prática, você tem a vontade de se soltar um pouquinho dessa parede da esquerda, porque você vê que tem um espaço disponível na sua direita e você tende a ir para esse espaço para fazer uma busca. Por exemplo, você está nessa área aqui, você sabe que tem um espaço para cá, mas você tem que continuar aqui na esquerda. Tá? Aí você fala, pô, capitão, mas se eu tiver uma vítima aqui no meio? Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, tá? Mas por enquanto, orientação. Eu não estou falando de técnicas de busca. Só como você não se perder. Uma das técnicas é
mão esquerda na parede ou mão direita que seja, mas permanece sempre nesse sentido até a saída. Legal? Essa é uma maneira de você se orientar. Segundo, utilização de cabo guia, a gente já falou, mas você concorda comigo que nesse caso o cabo guia ele podia se enrolar um pouquinho? Ele pode, né? Tem muitas esquinas aqui, você pode acabar se enrolando um pouco nesse cabo guia. Ou a utilização da linha de mangueira. É uma outra opção também da equipe de busca. Ir junto com a equipe de combate a incêndio. Ou levar uma mangueira consigo também é uma outra opção. Fazendo, de certa forma, a mesma finalidade do cabo guia. Mas também é um material que, dependendo das características do local, pode te prejudicar. Porém, chegou num determinado local, você não sentiu segurança, a planta é muito grande, está muito escuro, você não tem a mínima noção de como se orientar ali, é fundamental que você tenha um cabo guia ou uma mangueira para que você não se perca. Tudo bem? Vamos lá, como se locomover? Com relação à segurança no local de incêndio, é responsabilidade de todo mundo, não é só do comandante de operações. É do comandante de operações, chefe de guarnição, chefe, auxiliar de linha, de todo mundo. Então, a maneira como você se locomove, como você orienta os seus pares, subordinados, é fundamental para que todo mundo tenha sucesso na operação e ninguém se machuque. Legal? Então, o primeiro ponto é progressão em quatro pontos, lembrando que a gente está tratando aqui de um ambiente com fumaça. Então, a gente já sabe que não dá para caminhar no ambiente com fumaça de pé. Então, naturalmente, você vai progredindo em 4 pontos. Beleza? Sempre em dupla, unidos pelo cinto alemão ou mola-fita. Então, você nunca parte para uma operação de busca sozinho, é sempre dupla e sempre presos um ao outro. Que acreditem, é muito fácil você se perder no ambiente de incêndio. Eu vejo isso muito em treinamento. Tá? Um do lado do outro, mas com ruído, com barulho, eles se perdem se não estiverem conectados. Manter compartimentação por onde passar, isso é o seguinte, vamos supor que você está progredindo e você viu portas abertas nesse caminho. Então, vai fechando as portas, vai compartimentando o máximo que puder, porque a gente sabe que essa fumaça quente, ela pode acabar ampliando aí o incêndio para outros cômodos do ambiente. Tá? No mínimo, estar com EPI completo, cinto alemão, mola-fita, ferramenta de teste de solo, tato, lanterna e rádio. É o mínimo. Dá para ter como parâmetro aqui essa dupla de bombeiros. Então tá um aqui. Ambos estão conectados. Um está até com carona aqui. Com carona. Então tem ferramenta de teste de solo, tem cinto alemão, tem mola, fita aqui, tem talabarte, esse amarelinho, rádio, beleza? Então é o equipamento mínimo para sua operação. Beleza? Utilização de ferramentas para teste de solo. Isso é importante. Você fala assim, pô, besteira, né? Ficar tateando o solo. Cara, não é besteira, não. Novamente também, em treinamentos, a gente faz um treinamento que é muito simples, onde você está progredindo num quarto e você tem uma escadinha. Se o bombeiro ele não tatear e verificar que ele é à frente da escada, ele vai embora, ele vai com tudo, ele vai escada abaixo. Agora imagine um buraco, um local onde você não conhece. Então fazer esse teste de tato é fundamental, porque não adianta também você ir para a busca da vítima e acabar sendo mais uma. Né? E manter comunicação verbal sempre, caixa alta e negrito para vocês não esquecerem. Parece que quando o bombeiro entra para fazer uma operação de busca, ele fica mudo. Ele não fala com a sua dupla. Eu não sei se é o nervoso, eu não sei se é a baixa visibilidade, mas tá ele preso a um outro companheiro dele. Mas eles não se falam, não se falam. Vai mais para lá, vai mais para cá, não achei nada aqui. Então, a busca, não sei porquê, mas muitas vezes é uma busca muda. Então, sempre mantenha comunicação. Pergunte se está bem, se encontrou alguma coisa, mantenha sempre essa comunicação. Perfeito? Comunicação verbal mesmo, porque pela peça facial dá para você falar de forma que outra pessoa consiga ouvir. Então, voltando aqui, já falei primeiro como se orientar, regra da mão, cabo guia ou linha de mangueira, como se locomover, 4 apoios, utilizando ferramentas, se comunicando sempre, e onde buscar. Né?
Então, saber qual tipo de busca será realizada e os locais prioritários de busca é fundamental. Então, os prováveis locais onde as vítimas podem estar: debaixo de camas, atrás de portas, em banheiro, dentro de banheiras, e no caso de crianças, em caixas de brinquedo, armários, freezers e geladeiras. São locais gelados, né? Vai estar naturalmente quente o ambiente, ela vai para um local gelado onde ela tem um pouco mais de conforto. Acho que eu não incluí aqui, deixa eu ver se eu incluí. Não incluí, mas também é dentro de armários, tá? Ah, tá aqui, desculpa. Armários, isso. Crianças também tendem a se esconder dentro de armários. Tá? Então, esses são os locais onde tem uma maior chance de achar vítimas. E onde buscar, né? Continuando, deve-se iniciar o mais próximo possível do foco de incêndio, retrocedendo a equipe em direção à entrada. Então, vamos tomar como exemplo aqui essa ilustração. Se o foco do incêndio aqui, tem maior chance de encontrar vítimas nesse raio aqui. Então, primeiro você entra nesse cômodo, vamos utilizar a regra da mão, né? Faz esse movimento aqui, saiu, vai para o próximo, beleza, vai para o outro e vai voltando em direção à saída, certo? Mas sempre começar do local mais próximo ao foco do incêndio. E a gente tem alguns tipos de buscas, na verdade temos 3 tipos de busca, que é a busca rápida, busca primária e busca secundária. A gente vai falar das características delas daqui a pouco. Além disso, alguns tipos de busca exigem uma atenção especial, que é busca em edificações elevadas e buscas em grandes áreas. Okay? Vamos falar de cada uma delas. Então, a primeira delas, a busca rápida. É uma busca que é feita quando você localiza uma vítima e você não perde tempo, você parte para fazer o salvamento dessa vítima. Muitas vezes, antes mesmo de você fazer o estabelecimento do seu socorro, você chegou no ambiente, vamos tomar como exemplo a foto aqui, você acabou de chegar num local de incêndio, você viu a vítima acenando pela janela, você percebe que aquele incêndio já está em pleno desenvolvimento, então não vai dar tempo de você estabelecer, combater, nada disso. Então, essa é partir para salvar direto, tá bom? Essa foi a busca rápida, ok? Muito simples. A busca primária é o seguinte: é quando você tem uma vítima que ela não foi localizada, porém você acredita que tem uma vítima ali, você recebeu informações que tem vítima naquele local. Então quando você chega no ambiente e fala, ó, tem vítimas aí no local? Ah, mora aí uma mãe e uma criança. Tudo bem, uma mãe e uma criança. Qual é o apartamento? Ah, o apartamento X. Então você vai para aquele apartamento 201, e você vai lá fazer a busca pela mãe e pela criança naquele apartamento 201. É uma busca rápida e sistemática. Você não vai no 202, 203, você vai no 201 somente. É uma busca rápida e sistemática, tá? Para ver se acha essa vítima. Se possível, você realiza a marcação das áreas buscadas. Vamos ver mais para frente também como que é feita essa marcação, mas essa marcação pode ser feita com um giz na porta, ok? Indicando um traço na diagonal, indicando que foi feita uma busca primária naquele local. Se possível, se a gente for partir para essa busca e tiver fogo nesse ambiente, a linha de mangueira tem que ficar sempre entre a vítima e o foco, que está entre o bombeiro e o foco. Só uma correção entre a vítima e o foco. Deixa eu ver se tem a foto aqui. Tem a foto aqui não, depois eu mostro para os senhores mais à frente. Mas significa o seguinte: se você tem uma vítima, um foco e o bombeiro, se você for fazer o combate ao fogo, você vai deslocar a fumaça para cima das vítimas, certo? Então, quando você tem vítima e o foco, o bombeiro tem que estar entre ambos, tá? O bombeiro tem que estar sempre entre a vítima e o foco. Só uma correção aqui, tá ok, senhores? É entre vítima e o foco. Outro. Caso a equipe de busca seja a primeira a adentrar ao cômodo, deve atentar para a localização do foco, avaliação e confinamento. Beleza. Exemplo: 360 graus na casa, batendo nas portas fechadas e checando locais acessíveis. Então, você chegou naquele local, no nosso exemplo aqui do 201, foi lá no local, não encontrou a vítima, beleza, aí você volta a fazer a busca em todos os cômodos da casa.
tá? Mas a busca primária, a diferença dela é que você não tem uma vítima confirmada, você tem a possibilidade de existência de vítimas, você não sabe, tá bom? E se você tiver alguma informação, parte atrás dessa vítima onde você tem essa informação. Se você não achar nada, você vai e faz toda a varredura do local. Que você faz um 360 graus, toda a casa, todo apartamento, edifício, indústria, o que for, e você vai de porta em porta, cômodo a cômodo, fazendo a busca. É a busca propriamente dita, a busca primária mesmo, é a busca que é o procurar mesmo. Gravem dessa maneira. A busca rápida partiu para achar vítima, a busca primária é você procurar. Procurar para ver se acha alguma vítima. Só como exemplo aqui, a entrada é aqui, certo? Essa portinha. Aqui eu tenho uma garagem. Então eu tenho um fogo aqui um fogo em veículo na garagem. Então a equipe de busca, ela vai começar a fazer sua varredura. Então ela vai partir para cá, ó, mão esquerda, ó, começou no quarto 1, mão esquerda começou no quarto 2, beleza? Subiu, veio aqui embaixo, entrou, veio para cá. Acabou, certo? Acabou. Porque aqui é a cozinha e já tem uma equipe aqui na cozinha. Então, você não chega e vai lá para o último, vai para esse quarto número 2 aqui. Você vai fazendo sempre a regra da mão. Tudo bem? Outra coisa, preciso fazer a regra da mão sempre de 4 apoios? Não. Só se você tiver muita fumaça no local. Se tiver como você andar, ande. Tá? Um grande exemplo disso foi o incêndio no Hospital Badim, na qual eu também, o Tenente Eduardo Mendes, participamos e fomos fazer uma busca primária, eu acho que no 4º ou 5º andar, que era onde era localizado o CTI. Quando a gente chegou lá, a gente foi fazer uma busca, eu e ele, tinha fumaça, pouca visibilidade, mas era fumaça bem laminar, bem fraquinha, porque o foco não estava próximo. E eu tinha uma comunicação com ele, dava pra gente, a gente estava sem EPR, sem a peça facial, porque tinha pouquíssima fumaça, então eu consegui me comunicar com ele. Então, em um corredor, eu fui verificando os quartos da esquerda e ele foi verificando os quartos da direita. Tá certo? Seria interessante a gente estar juntos? Sim, se a situação fosse muito precária, de visibilidade, etc. Porém, como era pouquíssima fumaça, a gente estava com lanterna, estava com equipamento, eu conseguia falar com ele bem, cada um partiu para o lado para a gente ganhar tempo. E aí fomos batendo quarto por quarto, até que no último quarto, o último penúltimo do lado esquerdo, eu encontrei uma senhora que estava numa cama, e eu juntamente com ele, Tenente João Bussá também, e tinha mais um guerreiro lá, ele era cabo da área da saúde, que é BMP6. Quando eu encontrei essa senhora, a gente voltou, o Tenente Bussá junto com esse outro bombeiro estavam subindo as escadas, a gente chamou eles e nós 4 pegamos cada um numa das extremidades do lençol e retiramos ela. Então a busca primária, ela, por mais que você esteja no local, o que aquele cenário me mostrou é o seguinte, que por mais que você esteja no local onde você acha que não tem ninguém, pode acreditar que pode ter alguém, porque você vendo aquela situação era muito difícil você imaginar que poderia existir alguma pessoa ali. Você bater um quarto não tem ninguém, 2, o Hospital Badim é um hospital muito grande, um quarto não tem ninguém, outro não tem, então você fala, eu acho que esse andar aqui não deve ter ninguém. E lá no último ou penúltimo, a gente acabou encontrando uma senhora na qual a gente conseguiu retirar, tá certo? Então, essa foi a grande lição para mim com relação à busca. Não negligencie essa etapa não, achando que não deve ter ninguém não, sempre pode ter alguém. Então procure, sempre achando que você vai encontrar algo, tá? Beleza, vamos lá. E a busca secundária? A busca secundária é uma busca bem minuciosa, ela é feita após o controle do incêndio, já com a visibilidade adequada, e se possível deve-se fazer a marcação das áreas revisadas. Eu falei na busca primária que, se possível, você vai fazer uma marcação, né? Eu acho que tem uma foto mais à frente. E o que eu digo com relação à marcação? Vamos supor aqui nesse caso no hospital. Eu não estava com giz ali, eu não estava com nenhum material, um erro meu. Mas eu passei por uma porta, entrei num quarto, não encontrei ninguém, eu faço um traço na diagonal. E vou para outra, não encontrei ninguém, faço um traço. Ou mesmo se eu tenho encontrado, eu faço um traço. Isso indica que algum bombeiro já passou por ali, já verificou, já fez uma busca primária naquele local.
E quando você acabou o incêndio, acabou tudo, é válido você fazer uma busca secundária, passar novamente pelos locais, e aí sim você vai fazer um outro traço formando assim um X. Tá? Então a busca secundária ela é feita após o combate, né, com a visibilidade mais adequada. Então você bate todos os cômodos com a certeza, para ter certeza que você não vai encontrar nada. Pode ser que você acabe encontrando, e não é difícil de encontrar, um cadáver, um corpo carbonizado, que ele só foi visto na busca secundária, porque ele acaba se confundindo com o próprio cenário ali, porque ele já está todo carbonizado. Então, se você não fizer aquela busca bem minuciosa, você pode acabar deixando passar essa vítima fatal aí no local de incêndio, tá? Se possível, a busca secundária deve ser feita por bombeiros diferentes da busca primária, porque o que fez a busca primária, ele já conhece aquele local, ele já viu aquele local, então ele não vai ter a cautela que outra pessoa que não viu vai ter. Então ele já está, de certa forma, viciado e pode acabar deixando passar alguma vítima. Checar cápsulas de sobrevivência e prováveis localização das vítimas. Cápsulas de sobrevivência é isso que a gente viu anteriormente, que são armários, geladeiras, locais onde as vítimas podem ter se abrigado para sobreviver. E a única maneira de se checar a real existência de vítimas, né? Fazendo uma busca bem minuciosa. Beleza, então aqui eu tenho uma foto de um corpo carbonizado no local de incêndio, que não sei se foi visto na busca primária ou secundária, mas se percebe como ele se confunde ali com o cenário, e se você não der a devida atenção, você pode acabar perdendo aí uma vítima fatal, deixar ela para trás aí no local de incêndio, tá bom? Vamos lá. Então falamos aqui, só voltando um pouquinho, falamos de busca rápida, busca primária e busca secundária, beleza? Vamos falar agora de dois tipos de busca, que é buscas em edificações elevadas e buscas em grandes áreas. Vamos lá. Buscas em edificações elevadas. Aqui é um incêndio, se não me engano, é Andorinhas essa foto aí. Então, busca em edificações elevadas deve proceder com avaliação de 360 graus também. Todo evento, né? Você tem que fazer essa avaliação do todo. Ter em mente o caminho da propagação da fumaça. Se a fumaça está subindo pelas escadas, pelo posto de elevador. Estudar melhores formas de evacuação de vítimas. A gente tem que ter em mente que não é um método de retirada de vítima mais mirabolante que vai ser o melhor. Se a opção for partir escada dentro com EPR e com carona para tirar a vítima, dependendo da situação, se ali for a única opção, então essa é a melhor maneira de salvar a vítima. Então, se não tem como, se o apoio vai demorar, se o incêndio está se propagando de maneira muito rápida, se a única maneira é partir para dentro, pegar a vítima e tirar, é essa maneira que vai ter que ser feita. Tá? Então você tem que estudar as melhores formas de evacuação de vítima, que nem sempre é a mais mirabolante, que é a melhor delas. Tá? Vamos lá. Continuando em buscas e edificações elevadas, é importante chamar a atenção das vítimas, procurando acalmá-las até serem retiradas do local onde se encontram. Nessas situações, os bombeiros têm de atuar imediatamente, de modo a controlar o emocional das vítimas mais agitadas. Naturalmente vai ter muita gente agitada, né, naquele ambiente. Então você tem que ser firme dar ordens, demonstrar autoridade para que você passe segurança para aquelas vítimas ali. Então, usar ordens dadas com firmeza. Para trás dessas escadas, fiquem calmos, não use elevador. Então você dá ordens com firmeza e não fale de maneira... Isso é diferente de ser arrogante, né? Mas eu estou falando de você dar ordens com firmeza e não você evitar utilizar expressões como pessoal, calma aí, não entre em pânico, porque na verdade as pessoas já estão em pânico, já estão em pânico generalizado. Então, se você não demonstrar aquele pulso, aquela autoridade, pode ser que você não consiga o sucesso, ok? Legal, agora onde buscar? Vamos lá, nessa foto aí, primeiro, aqui a gente tem vamos supor que é nesse prédio, né? Vamos supor que o foco de incêndio é nesse andar aqui. Você chegou lá com a sua guarnição, com a sua viatura, beleza, acabou de chegar no local de incêndio. Vamos supor que você tem a guarnição da BT e a guarnição da ABS.
Nesse caso, o comandante de operações já deu autonomia para que as equipes atuem de forma isolada. O ABS parte para a busca e salvamento de vítimas e o ABT providencia o estabelecimento. Agora, o ABS ele vai para onde primeiro aí? Bem, de certa forma é óbvio, né, que primeiro ele vai buscar vítimas no mesmo andar do foco, né? Então realmente é o primeiro local onde ele vai buscar aqui no andar do foco. Qual vai ser o segundo local onde vocês vão procurar? No andar imediatamente acima. Beleza? Andar imediatamente acima é o outro local onde a busca deve ser feita. E depois, ao invés de você subir, procurar como terceiro local aqui, quarto, quinto, você não vai fazer isso. O terceiro local a ser vasculhado é o último. Por quê? Porque quando começa um incêndio, a fumaça ela tem essa característica de subir, né? A corrente de convecção. Então as vítimas que não conseguem descer, o que elas fazem? Elas sobem. Então, uma vítima, por exemplo, se a fumaça está se espalhando, por exemplo, pelo poço do elevador para outros andares, uma vítima que está aqui nesse andar, está nesse andar aqui, ela não consegue descer, o que ela vai fazer? Ela não vai ficar em casa, ela vai subir. Tá? Então, o terceiro local onde você deve procurar é no último pavimento para ver se você encontra alguma vítima. Não achou? Aí sim você vai vir batendo andar por andar, tá? Até chegar novamente no foco, perfeito? Então, primeiro local onde procura no foco, segundo local, um andar imediatamente acima, terceiro local, o último pavimento, o quarto local seria, eu estou englobando tudo isso aqui como quarto local, né? Mas eu digo o seguinte, aqui vai ser o quarto local, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, certo? Você vai descendo andar por andar. Depois, você vai procurar um andar imediatamente abaixo do foco. E a gente pressupõe que daqui para baixo não tem mais vítima. Por quê? Se essa vítima daqui, ela sabendo que tem um incêndio no prédio, ela vai descer as escadas, tá? E um sexto local onde pode ter vítimas, mas é uma possibilidade de ocorrência muito pequena, é nos prédios adjacentes, por causa da radiação provocada pelo fogo. Tá? Então, dependendo de como, radiação também, fumaça também desse incêndio, pode acabar indo para os prédios vizinhos e gerar vítimas aqui. Porém, a possibilidade disso acontecer é muito pequena. Tá bom? A última, buscas em grandes áreas. Então, onde você tem grandes áreas, grandes galpões, áreas livres, você pode, para aumentar essa amplitude de busca, você juntar dois combatentes através de mola-fita, cinto alemão, uma corda de prontidão, qualquer coisa do tipo, e cada um fica numa ponta, ou pelo menos um na ponta, né? Ou seja, percebam que aqui tem um bombeiro trabalhando com a regra da mão, enquanto o outro também vai buscando aqui vítimas, vai tateando para ver se encontra vítimas no caminho, tá? E entre eles está uma conexão aqui feita com mola-fita para ver se encontra alguma vítima no caminho e também para que eles não se percam. É importante você também conhecer a planta ou croquis do local. E outra coisa muito importante é coordenação da equipe e controle da guarnição, que é o que a gente chama também de controle de pessoal. O que é isso? Você saber o chefe de guarnição, comandante de operações, ou se tiver todo mundo muito atribulado, que seja o condutor da viatura, para que pelo menos alguém tenha um controle de quem está lá dentro e quem não está. Onde está, pelo menos. Tá? Então, ó, bombeiro A e bombeiro B entraram aqui pela fachada alfa e eles foram fazer uma busca no segundo pavimento. Porque em grandes áreas é muito fácil você se perder. Então, você saber quem foi, para onde foi e qual horário eles entraram é muito importante. É muito importante. Eu entendo muito bem que o nosso efetivo é muito reduzido, eu sei disso. Que o local de combate a incêndio não tem como a gente parar e pensar nessas questões mais administrativas e de controle. A gente está ali para fazer o serviço, a adrenalina do momento, a gente quer fazer o combate, o salvamento, beleza. Mas é fundamental que pelo menos um militar tenha esse controle, juntamente do comandante de operações, ou se não o próprio comandante de operações, ou o chefe de guarnição, quem quer que seja, não quero atribuir funções a ninguém, mas esse é um negócio que precisa ser feito, é o controle do nosso pessoal. Que horas eles entraram? Quem entrou?
como eles vão entrar? Não é só entrar também os dois, entrar de qualquer maneira. Tem que estar ancorados. Se possível, leva uma corda para fazer um cabo-guia. Ou vai com uma mangueira também para fazer uma espécie de guia para saída. Tá? Então a gente tem que ter sempre isso na nossa mente, esse controle de pessoal, que é fundamental. Fazer varredura com corda ou fita, se viável for. Né? Aqui eles estão usando a fita, mas pode ser uma corda também. Beleza. Vamos lá, e como fazer? Então, voltando, a gente já viu como se orientar, né? Como não se perder, regra da mão, cabo guia ou linhas de mangueira, onde procurar, embaixo da cama, em banheiros, crianças dentro de armários, dentro de freezer, certo? A gente viu como se locomover, 4 apoios, uma dupla, sempre presas pelo cinto alemão, utilizando a ferramenta para aumentar a amplitude e fazer o teste de solo. E como que a gente vai fazer? Como que a gente vai progredir aí no ambiente? Qual a técnica que a gente vai usar? A gente utiliza basicamente 3 técnicas que são varredura visual, buscas às cegas e chamada escuta. Isso é óbvio. Vamos falar da varredura visual. Varredura visual, senhores, se você tem visibilidade, você vê. Então é uma técnica que é você procurar, é óbvio, a varredura visual, mas ela não deixa de ser uma técnica de busca por vítimas, tá? A busca às cegas é uma busca na qual você precisa se orientar mais do que nunca, utilizando uma das técnicas, seja a regra da mão, cabo-guia ou linha de mangueira, para você não se perder porque você não enxerga absolutamente nada. E a chamada escuta é você chamar e ver se você obter alguma resposta de uma das vítimas, tá bom? Lembrando que as técnicas se complementam. Então, como eu disse, a dupla parte para fazer a busca. Começou a fazer a busca, ficou mudo, ou seja, faz a busca às cegas, mas não faz chamada escuta. Tá? Então, as técnicas se complementam. Então, vamos lá. Busca às cegas. Ela acompanha busca por chamada escuta. Então, enquanto uma dupla, repare aqui que nessa dupla de bombeiros estão presos um ao outro, perfeito? O bombeiro que está à frente, ele está com... Esse aqui é o ajudante, tá? O ajudante que leva uma ferramenta para aumentar a amplitude do alcance. E o chefe não larga a parede. Uma outra estratégia também para o chefe não ficar preso à parede, se você tem uma boa área, supondo que tem uma parede à sua direita, e você quer ter mais amplitude para a sua esquerda, o que o chefe pode fazer? Deita no chão e bota o pé na parede. Ele já vai aumentar a amplitude do que se ele tivesse encostado a essa parede da direita. Tá? É uma outra maneira também. Então, aqui nós temos uma outra foto também da utilização do cabo. E aqui um outro bombeiro fazendo o mesmo alcance aí com outra ferramenta que é o Halligan. Tá? A busca às cegas é uma busca onde você não enxerga nada, em local de baixíssima visibilidade. Então, essa é uma técnica que acompanha a busca por chamada escuta. Então você vai prosseguindo, você fala, somos do corpo de bombeiros, alguém me ouve? Se alguém me ouvir, grite ou faça algum som. E aguarde, fique em silêncio, para ver se você vai ter algum retorno de uma das vítimas. Tá? Necessidade fundamental do uso de técnica de orientação, claro, né, você não está enxergando nada. E você tem uma divisão das atividades, na qual o chefe, ele checa o solo e orienta a dupla. E o auxiliar, ele faz a busca, ele faz o movimento de tato e usa a ferramenta para aumentar o alcance do tato e realizar o leque. Tá? Então o chefe vai à frente testando o solo e o auxiliar já parte mais para o interior, já sai um pouco da parede para fazer essa varredura. Tá? Deitando no chão, se necessário, fazendo o giro com leque, fazendo o leque com uma das ferramentas. Tá? A melhor ferramenta para isso, para fazer, na minha opinião, para fazer esse leque é o machado, porque ele é mais leve, e para fazer o teste de solo é o Halligan. E vamos lá. Legal, né? Busca às cegas. Você vai começar aqui, né? Você vai começar aqui, regra da mão, tal, não sei o que. Pô, legal, encontrou uma vítima aqui. Pô, mas e aí? Se a vítima estiver no meio, eu vou fazer a mesma coisa e vou acabar passando por ela, né? Não, na verdade não. Porque o chefe, ele sempre fica preso à parede.
E o auxiliar, ele sempre vai partir para o meio do cômodo. Ele sempre vai fugir da parede. Então, se o chefe está aqui em frente a essa poltrona, o ajudante está aqui, ó. Eles estão conectados por uma mole fita, cinto alemão, o que for, e ele vai estar afastado do chefe fazendo a varredura com o machado. Tá? Então assim você consegue uma amplitude, uma área de busca muito maior. Bom, chamada de escuta, já disse, né, ela pode ser executada a qualquer momento e simultaneamente com a busca às cegas ou varredura visual. Você diz o seguinte: atenção, somos do corpo de bombeiros, se alguém me escuta, grita ou bata 3 vezes. E aguarda para ver se você tem algum retorno de uma vítima. Muito feito aí nas operações de busca e resgate de estruturas colapsadas, né? Com relação à marcação das áreas vistas, né? Eu já falei isso para os senhores já, mas só para ilustrar, é o seguinte: você acabou de fazer uma busca primária naquele cômodo, você faz um traço na diagonal, indicando que aquele ambiente já foi feita uma busca primária, e um outro traço significa a realização da busca secundária. Se possível, escrever ao lado o nome, guarnição e horário do militar que realizou a busca. E existe uma série de materiais, mas eu acho que o mais recomendado, mais leve, fácil de você botar na sua roupa de combate é o giz. Bota o giz branco, o giz azul, pronto, já está resolvido o problema, né, de você fazer essa marcação nas áreas vistas, tá? Vamos lá. Procedimentos no reconhecimento. Bom, vamos lá. O salvamento ele deve ser feito sempre que possível antes do combate, isso a gente já falou, né, anteriormente. A prioridade tática é sempre a preservação das vidas. Eu vou considerar aqui nesse tópico aqui da apresentação 2 hipóteses. Certo? A primeira hipótese é considerando o efetivo reduzido que temos atualmente. Vou considerar aqui um efetivo de uma viatura somente. E uma segunda hipótese, um efetivo razoável, que é uma guarnição do ABS, que é uma guarnição do ABT. Perfeito? Então, na primeira hipótese, eu vou tratar da presença ou ausência de vítimas. E a segunda hipótese, com a presença de vítimas, na qual a busca e o salvamento é feito concomitantemente junto com a operação de combate a incêndio. Legal? Vamos lá falar de cada uma delas. Primeiro, hipótese 1. Considerando o efetivo reduzido que temos atualmente, vou considerar aqui um DBM, um destacamento, na qual tem um ABS com motorista e mais 3, tá? Ou 2, depende. Então, vamos supor aqui que eu tenho a presença de vítimas localizadas e confirmadas. Então, você chegou com o seu efetivo bem pequeno, você viu uma vítima. Então, o que você faz? Busca rápida, parte para fazer a busca dessa vítima. Tá? E, se possível, fazer isso antes mesmo do estabelecimento de todo o socorro. Por vezes, é muito complicado você chegar à vítima sem o estabelecimento de uma linha de mangueira. Talvez isso seja necessário. Se não tiver jeito, você vai ter que fazer esse estabelecimento, mas tenha em mente que a prioridade é sempre a vítima, tá? E no caso de ausência de vítimas localizadas e confirmadas, ou seja, se chegou no local de incêndio, não tem notícias que tem vítimas naquele local, beleza, então você parte direto para o combate. Estou falando do efetivo reduzido, tudo bem? Parte diretamente para o combate, porque a melhor coisa que você pode fazer para vítimas que pode ser que existam naquele ambiente é você fazer o combate ao foco do incêndio, tá? Isso não significa que a preservação de vidas tenha deixado de ser prioridade. O que acontece é que o melhor que se pode fazer por vítimas não localizadas em incêndio é eliminar o incêndio. Legal? Então, isso daqui é básico, de certa forma, esse slide que ele é óbvio, mas é bom a gente discutir isso para não ter nenhum tipo de dúvida, tá bom? O tempo é crucial também, que o desenvolvimento do incêndio pode se generalizar e ceifar outras vidas. Além do combate, garantir melhores condições de visibilidade para você e para sua guarnição na operação de busca que vai vir depois, né, inevitavelmente. Vamos lá. Agora eu vou considerar aqui um efetivo de uma guarnição composta por uma viatura do ABS e uma viatura do ABT, por exemplo. Tá?
Então, na qual a busca e salvamento acontecem simultaneamente com o combate. Vamos supor uma guarnição com, vamos considerar que não consigo, mas com 6 militares, né? Que é 2 motoristas e 2 em cada viatura, 2 na BT e 2 na ABS. Legal? Então, considerando essa configuração, o chefe da guarnição pode dividir em 2 duplas, incluindo-se em uma delas. Assim, um par de bombeiros fica responsável pelo combate e o outro fica responsável pela busca e salvamento, considerando que o operador e condutor ficam junto à viatura. Sabemos que essa é uma situação ruim, pois quando o chefe de guarnição precisa imergir na ação, ele pode perder o controle, mas dependendo das dimensões da edificação, pode ser interessante, já que ele pode ficar em um dos pares e conseguir manter razoavelmente o controle da situação. Ok? Um outro condutor da viatura, por exemplo, a gente pode fazer o controle do pessoal, aquilo que eu falei anteriormente, né? O controle do pessoal de você anotar para onde foi, que horário foi, quem foi. Pode ser uma função a ser atribuída a um outro motorista. Tá? Beleza, aqui eu vou falar dos procedimentos aqui com relação a quando você recebe o aviso. Quais informações você precisa buscar e levantar até você chegar no local de incêndio. Isso a gente já viu também na instrução de fases de combate a incêndio, né? Mas vou repassar rapidamente aqui. Então, primeiro, receber um aviso, tem vítimas no local? Primeira pergunta que você deve fazer para o comunicante, para que ele pergunte ao solicitante, tá? Beleza, tem vítima. Ótimo, então, ótimo não, né? Muito pelo contrário. É ruim essa situação. Ótimo se não tivesse vítimas, mas vamos lá. Embarcou na viatura, senhores, de uma vez por todas, saiam do quartel equipados, ou se equipem no deslocamento. Nada de chegar no local de incêndio lá e ficar se arrumando lá, colocando EPR, chegar lá para ver qual é, e viu lá, ah não, o negócio realmente é sério, aí sim o bombeiro se equipa. Já sai equipado esperando o pior. Quando você chegar no local da cena, se for besteira, ótimo, aí você desequipa, tira o excesso, beleza. Mas vamos ser profissionais, né? De sempre chegar equipados na cena, sempre. Tá? Durante o deslocamento, buscar maiores informações que os senhores já sabem. Quantidade de vítimas, se elas estão presas na edificação, estão do lado de fora, localização das vítimas, se o sinistro é edificação vertical, horizontal, qual pavimento está acontecendo o incêndio, qual pavimento estão as vítimas, qual a situação das vítimas, enfim. O máximo de informações que você puder pegar, ótimo, durante o deslocamento, e chegando no local, você vai confirmar essas informações. Beleza? A partir daí, 4 cenários podem surgir. 4 cenários. Eu vou falar de cada um deles agora. O primeiro deles é o melhor de todos, que é vítimas do lado de fora da edificação. Você chegou, você viu vítima do lado de fora, ali que conseguiu sair por meios próprios. E aí, a gente vai fazer 2 coisas com essas vítimas, que é triagem e atendimento pré-hospitalar. Maravilha. Se tiver uma ambulância junto com a gente, ótimo. É fundamental que operações de incêndio tenha sempre uma ambulância. Não só para a vítima, tá? Mas para os bombeiros também. Então, é fundamental que tenha um SA acompanhando. E tria a vítima e atendimento pré-hospitalar para elas. E, se possível, busque maiores informações com essas vítimas para saber do possível local onde encontram-se as outras, tá? Cenário 2. Eu tenho vítimas evidentes e visíveis no interior da edificação, possivelmente trancadas ou impedidas de sair por conta de obstrução do foco ou por conta de alguma deficiência física. Vítimas que acenem de janela ou de cobertura. Então são vítimas evidentes que estão acenando e você consegue enxergar essas vítimas. Então qual é o tipo de busca que eu faço nesse caso? Rápida, primária ou secundária? É rápida, né? Então faça a busca rápida. Já vimos novamente, análogo à mesma situação do efetivo reduzido, o salvamento deve ser feito antes mesmo do estabelecimento do socorro. Se for necessário, estabelecer uma linha para dar segurança aos bombeiros e às vítimas nas passagens de ambiente e progressão na edificação. Se for combater, eu estou falando isso desde antes, né? Se for combater, atentar para não direcionar o fogo, vapores e gases aquecidos e fumaça para o local onde a vítima se encontra. Essa foto ilustra bem, essa foto está aqui em cima, ela ilustra bem que os bombeiros estão fazendo o combate no interior, mas estão jogando toda a fumaça para cima das vítimas, né? Fumaça bem aquecida. Então o ideal é que esses bombeiros estivessem entre as vítimas e o foco.
Essa é a preferência. A gente imaginando, né, uma linha, os bombeiros têm que estar sempre no meio, entre vítimas e foco. Legal? Cenário 3. São vítimas confirmadas com localização provável, em que ouvia-se pedido de socorro ou tinha-se algum contato visual e com o passar do tempo não se tem mais nenhum contato. Então, a ideia é o seguinte. Olha, tinha alguém assinando ali, pode ser que essa pessoa esteja em tal local, então você parte para a busca rápida também. Então, você tem informações de vítimas confirmadas com localização provável, por exemplo, está em determinado quarto, está em determinado apartamento, você vai fazer uma busca rápida. É uma busca dirigida a um local determinado e não é sistemática, é pontual, ou seja, você vai somente naquele local. Tá? Se a vítima não for encontrada imediatamente, o bombeiro retorna ao exterior. Ou, se for o caso, ele parte para a busca primária, tudo bem? Mas a busca rápida tem essa característica de partir em direção à vítima para, caso encontre-a, fazer o salvamento dela. Tá? Também pode ser necessário o estabelecimento de uma linha para dar segurança aos bombeiros e às vítimas. Último cenário, vítimas não confirmadas ou apenas suspeitas de existência de vítimas, ou ainda possibilidades dessa existência. Então, assim, não se sabe se tem, é uma dúvida. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar. Procurar, você vai ter que vasculhar tudo. Quando a gente fala em vasculhar tudo, procurar é busca primária. Tá? Realização da busca primária. Ela é feita pela linha de combate durante a progressão ao foco, em caso de equipe reduzida. Tá? Vou falar aqui do caso de uma... Esse parágrafo fala de uma equipe reduzida. A equipe de combate pode executar buscas nas imediações da progressão em direção ao foco. A linha de combate não vai se desviar do caminho em direção ao foco para efetuar buscas, mas durante sua progressão para o foco, nas imediações da linha, pode efetuar algumas buscas. Esse tipo de busca é melhor executado quando a linha de combate é composta por 3 bombeiros, ficando o terceiro a cargo das buscas. É uma opção quando se tem efetivo reduzido e não se consegue montar uma equipe apenas para as ações de busca. Então, supondo que efetivo reduzido, tenho 3 bombeiros só, e não tenho vítimas não confirmadas, eu parto com 3 bombeiros seguindo uma linha de mangueira. O terceiro ele vai buscando, mas sempre se orientando com essa linha de mangueira, correto? E se for o caso de equipes completas de ABS e ABT, o ABT pode fazer o combate sem problema nenhum e a equipe do ABS vai fazer essa busca primária que vai vasculhar tudo, vai procurar tudo em todos os cômodos. Lembrando que desses 4 cenários, eu não falei da busca secundária, mas a busca secundária é a busca que é feita após, em todos os casos, após o controle do fogo, tá? Após o controle do foco do incêndio, instinto, debelar do incêndio, por obrigação nós temos que fazer a busca secundária em todos os casos. Legal? Tudo bem. Continuando. Nesse último cenário, a linha nunca abandona o combate por causa de vítimas. Ela pode executar algumas ações rápidas sem prejudicar muito o combate. Os cômodos adjacentes à progressão são checados pelo último bombeiro à linha. E caso você encontre a vítima, nesse caso de equipe reduzida, o terceiro bombeiro está procurando vítima. Caso ele encontre, podem acontecer 2 situações. Ela consegue sair sozinha ou não. Se ela conseguir sair sozinha, ela pode seguir a mangueira. Ou, se não tiver condições, o bombeiro sai com ela, enquanto os outros 2 acompanham, quando os outros 2, continuam com a progressão, tá? Se orientando assim pela linha de mangueira. Vamos para salvamento agora, nossa última parte. Então, salvar é diferente de evacuar, né? O salvamento é você retirar uma pessoa de uma situação de perigo no qual ela não consegue sair por conta própria. E evacuar é mais o serviço de você auxiliar e de você conduzir as pessoas para uma saída. Tá? A prioridade tática em toda operação de combate a incêndio. E o que irá definir a escolha da técnica? Uma série de fatores, senhores. Isso vai depender do cenário. Então, a melhor técnica para um determinado cenário não é a mais mirabolante, não é a técnica mais difícil, mas sim a que tira a vítima daquele local. Você vai ter que definir
o tempo que você tem, a capacidade física da sua guarnição, maniabilidade com o equipamento, o risco a qual as vítimas estão expostas, recursos disponíveis, uma série de outros fatores. Tudo bem? Efetivo também é muito importante. Então você vai ter que considerar dentro o que você tem e o que você pode oferecer. Você tem que fazer o máximo com isso. Vamos lá. Botei aqui alguns exemplos de métodos de retirada de vítimas. Tá? Vamos começar pela primeira aqui, apoio por um BM. Essa primeira foto aqui, onde tem essa moça, e ela vai sendo conduzida por um bombeiro. Aparentemente, né, não dá para saber, mas ela está em condições de andar sozinha. Mas caso não consiga, ela pode se apoiar no bombeiro para sair. Apoio por 2 bombeiros, é a segunda foto, onde cada um pega o braço da vítima, põe ali por cima dos ombros e retira. Terceiro caso, retirada no colo. Quarto, retirada nos ombros. Pode ser utilizado como variação disso daqui, o método do bombeiro. Porém, fica um pouco complicado o método do bombeiro por causa do cilindro nas costas. Vai machucar a vítima. Então, com cilindro é melhor retirar assim, por um lado só. Por arrastamento, coloca as mãos aqui por baixo das axilas da vítima, certo? Segura na altura do peito e vai arrastando a vítima. Pelas extremidades, feito com 2 militares, na qual primeiro coloca a vítima sentada, segura os braços dela na altura do peito, enquanto o outro segura as pernas na altura do tornozelo, e aí consegue retirar a vítima dessa maneira. Próximo, com lençol ou maca de arrasto, né? Você segura a vítima com um lençol, aqui o bombeiro está arrastando, né? Mas você pode sustentar essa vítima, ou com essa maca de arrasto que tem na corporação. Utilizando fita, tem uma série de variações, que é fita por baixo das axilas, e aí você vai puxando a vítima. Ou com uso de recursos especiais, que pode ser viaturas aéreas, cabo de travessia, ou helicóptero, ou qualquer um outro. Muito importante, até coloquei em negrito aqui, a abordagem psicológica nas viaturas aéreas, que é o seguinte. A vítima está ali acenando da janela, está muito quente, com muita fumaça. Conforme o cesto vai se aproximando da janela, a vítima vai criando uma ansiedade, uma expectativa de chegar logo naquele cesto ali. Então pode acontecer da vítima ela se jogar da janela para dentro do cesto. Então é muito importante, quando você estiver se aproximando com a viatura aérea, você se comunicar com a vítima, para que ela mantenha-se calma e para que ela não pule, tá? Porque ela pode acabar errando ali e caindo. Então essa abordagem psicológica é fundamental na utilização de viaturas aéreas, legal? Aqui um cabo de travessia e a utilização do helicóptero aqui no edifício Andorinha, se eu não me engano. Então são outros recursos, mas não quer dizer que esses recursos especiais sejam mais eficientes. Depende de uma série de fatores a ser avaliado. Bom, é isso. Senhores, essa é uma instrução bem extensa, né? E olha que eu não abordei tudo no que tange a busca e salvamento em incêndios. Tá? É um assunto que é tratado no curso de especialização em combate a incêndio urbano, e minha função aqui é trazer um pouco do que a gente aprende lá para os senhores. Né? Essa instrução ela foi reduzida para apresentar para os senhores as partes mais básicas. Quem quiser saber mais, o curso está à disposição. Né? Você vai aprender, não só aprender, mas executar uma série de técnicas e fazer tudo isso que a gente fez em ambientes reais mesmo, para você ver a dificuldade, para você ver a eficiência de cada um dos métodos. E é um assunto que não se limita por aqui. Tem muito material pela internet, muito material em manuais, no próprio manual de combate a incêndio urbano que está disponível para download no site da corporação. Tem muita coisa aqui bacana que eu não abordei aqui. Mas para o que os senhores precisam aprender, vamos dizer assim, o básico do busca e salvamento de incêndio, os senhores já sabem, tá bom? Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima.